Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Hoje eu trago a continuidade da análise da carta de 1 Coríntios e estamos no capítulo 2. A igreja de Corinto, que era candeeiro do Senhor Jesus Cristo, mas que era carnal. E no capítulo 2, nós vamos ver Paulo expor 3 princípios importantes que toda a igreja do Senhor Jesus Cristo deve observar. Mas, antes de falarmos, vamos lembrar aqui que abaixo do Senhor nosso Deus, o apóstolo Paulo foi um implantador daquela igreja de Corinto. Tanto o Senhor Jesus Cristo como o apóstolo Paulo amava aquela igreja. É tanto que em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, Paulo dirige aqueles cristãos de filhos amados. Contudo, ao ser informado dos sérios problemas daquela igreja, Paulo, cientizado, ele expõe no capítulo 2 3 fundamentos que tanto a igreja de Corinto, de sua época, como as igrejas de hoje deveriam prestar atenção, estarem focadas. Ao invés das rixas, das disputas, da imaturidade, das demandas, das contendas entre eles próprios, como muitos hoje, é importante eu ressaltar aqui que da mesma forma que aconteceu com a igreja de Corinto, acontece nos tempos de hoje. E Paulo expõe esses 3 fundamentos para focarmos a nossa atenção como igreja do Senhor Jesus Cristo, que dizemos que somos, e que esses 3 princípios eles são administrativamente espirituais e na vontade do Senhor. E vamos observar, o primeiro princípio que o apóstolo Paulo expõe é o verdadeiro teor da mensagem que ele pregou para esses cristãos. E aqui ele fala, capítulo 2, versículo 1, e diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o evangelho do Senhor nosso Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão ao Senhor Jesus Cristo, a este crucificado. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo: olha, irmãos, quando eu fui ter com vocês, quando eu conversei com vocês, quando eu fundei a congregação a qual vocês resolveram participar, eu não trouxe palavras, vamos dizer, bonitas, palavras lindas, mas eu trouxe palavras baseadas no Senhor Jesus Cristo, na sabedoria dele, e uma mensagem cristocêntrica. E o que é uma mensagem cristocêntrica? É uma mensagem a qual fala do poder do Senhor Jesus Cristo, da sua missão aqui na terra, da sua vida aqui na terra, do seu amor, dos seus ensinamentos, da repugnância que ele tinha pelos pecados, da sua morte e da sua ressurreição, do seu perdão, do seu poder, dos seus milagres, da sua autoridade, do seu sacrifício por nós, o que agrada a ele, o que desagrada, dos fins dos tempos, do arrebatamento da igreja, do juízo final, do que é vida eterna com o Senhor, do que é inferno, do que é lago de fogo. Então, mensagem cristocêntrica, ou seja, voltada ao Senhor Jesus Cristo e a tudo que é condizente à sua vontade e que ele deixou nas Sagradas Escrituras para que nós venhamos a conhecer. Então, isso aqui é mensagem cristocêntrica. O apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu não vim a vocês, em outras palavras, com engano, mas eu vim a vocês trazer uma mensagem
no Senhor Jesus Cristo, de como ele foi crucificado, a sua doutrina, a sua santificação, sobre os tempos trabalhosos, sobre anticristo, sobre vitória e sobre obediência. Então era isso que ele estava querendo dizer àqueles cristãos. Depois ele diz, a mensagem do evangelho que eu expus para vocês foi exposta pela sabedoria divina. E ele fala aqui já no versículo 7. Ele diz, mas falamos a sabedoria do Senhor nosso Deus, oculta em mistério, a qual o Senhor nosso Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Ou seja, ele está dizendo, olha, nós falamos aqui conforme a sabedoria e a vontade do Altíssimo, aquilo que estava oculto e que ele quis revelar ao nosso entendimento, nós falamos para vocês, e isso tem se passado de séculos em séculos. Ou seja, em outras palavras, o que eu posso dizer aqui? Vamos dizer que nenhum meio de estudo ou ciência é capaz de transformar o interior das pessoas. Nenhum estudo ou ciência é capaz de transformar positivamente o interior das pessoas, a não ser o poder do Senhor nosso Deus, através do seu evangelho, através do Espírito Santo entrando em, assim, eminência na nossa vida. Porque as coisas profundas do Senhor, as profundezas do Altíssimo, que Ele quer que conheçamos, nós só entendemos através da sabedoria divina, oriunda do Espírito Santo. Essa é uma verdade. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo, a mensagem do evangelho que ele pregou para esses cristãos de Corinto foi uma mensagem que, se há promessas para os que obedecem, com certeza. Versículo 9 ele diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as coisas que o Senhor nosso Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o Senhor trabalha por aqueles que nele esperam, por aqueles que o amam, por aqueles que o obedecem, por aqueles que não têm a sua palavra, não observam com desdém, mas com aqueles que verdadeiramente procuram comunhão com ele. E é o que nós, Igreja do Senhor, hoje em dia precisamos. A Igreja de Corinto precisava de ter comunhão com o Senhor, precisava de conserto, tinha muita coisa que a Igreja de Corinto precisava de ter um reajuste. Assim é na nossa vida, assim é na Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos tempos de hoje. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala sobre a mensagem, ele diz que toda a mensagem do Evangelho nos é revelada pela compreensão através do Espírito Santo. Ele diz aqui, versículo 10, mas o Senhor nosso Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito aqui de E maiúsculo, que não é o Espírito humano, o fôlego de vida, mas é o Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas do Senhor nosso Deus. Então, ele está dizendo, olha, eu vim até vocês. Em outras palavras, eu não vim juntar pessoas para mim, eu não vim juntar multidões, eu não vim pregar mentira, eu não vim pregar palavras bonitas para vocês ouvirem, coisas maravilhosas e vocês continuarem no pecado. Não foi isso que eu fiz aqui para fundar a Igreja de Corinto. Eu vim para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Em primeiro lugar, após ser informado dos problemas na Igreja de Corinto, que eram muitos e eram graves. Segundo fundamento, que toda a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todo cristão, todo obreiro, todo pregador, todo líder, todo pastor deve observar.
é que Paulo, o apóstolo, ele expõe características corretas de um verdadeiro pregador, de um verdadeiro cristão no Senhor, e que nós sempre temos que estar observando. Ele diz aqui, versículo 2, ele diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo aqui que não foi para enganar ninguém, que não foi para puxar a multidão para ele, e que ele não falou dele mesmo, nem nada acerca da cabeça dele, que sim era a vontade do Senhor Jesus Cristo. Aí o versículo 3 ele diz, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que ele foi até aquelas pessoas de Corinto, como certamente em todos os lugares que ele ia, pregar o evangelho, embora ele fosse um desbravador destemido, mas ele sabia que sobre as coisas concernentes do Senhor, ele ia com aquele temor e grande tremor, o que significava a dependência total do Senhor nosso Deus. Então, quando nós perdemos esse sentimento de tremor e temor, de respeito pelas coisas do Senhor, pela sua casa, pela palavra, pelos louvores, na hora do culto, tantos só ficam ali uma parte e depois saem. Ou seja, quando as coisas do Senhor se tornam uma coisa não interessante para o cristão, então já está fugindo deste ponto onde o Senhor para esta pessoa já não é, como diz, de tanto respeito assim. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ele foi ali com fraqueza, ou seja, reconhecendo que é pó, reconhecendo que é humano, reconhecendo que era propenso a erros, não foi ali com o espírito de superioridade, porque era apóstolo, cheio de autoridade, porque era muito instruído, porque era culto. Não, ele não olhou nada para esse lado. Ele olhou para o lado de que dependia do Senhor para tudo. E é isso mesmo. Nós, querendo ou não, somos dependentes do Senhor Jesus Cristo para tudo nessa vida. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte 6, está escrito: sem o Senhor Jesus Cristo, nada podemos fazer. Então, dependemos dele para tudo nessa vida. E outra coisa, esse pré-requisito que o apóstolo Paulo viveu e que expôs, externou à igreja de Corinto, é também aplicado para nós, se quisermos que o Senhor olhe para nós de maneira favorável. Porque o Senhor diz aqui no Isaías 66, louvado seja o nome do Senhor, ele fala aqui no livro de Isaías 66, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2, ele diz, para quem olharei? Ele diz. Aí ao mesmo tempo ele diz, para o aflito, para o contrito de espírito, para o que treme e teme diante da minha palavra, é para este que eu olho. Ou seja, é para este que mostra dependência a mim, que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, é para este que eu vou olhar. Então, se quisermos ter o olhar do Senhor para termos o favor dele, é necessário vivermos com o coração puro esse princípio de dependermos do Senhor, de sabermos que sem ele nada podemos fazer. O que mais o apóstolo Paulo fala sobre ele como pregador? Ele diz que como pregador do evangelho, ele fala que a sua pregação não era cheia de persuasão humana, mas sim
do poder do Espírito Santo, demonstrações de poder do Espírito Santo, ou seja, sinais oriundos do Espírito Santo, do sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor, o que ele diz aqui, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana de homens, mas no poder do Senhor nosso Deus. Aí eu pergunto, ele estava certo aqui? É claro que estava. Por que vocês querem saber? A palavra do Senhor diz que muitos têm aquela fé que não é firme, que é frágil, que vem vindo logo o primeiro escândalo, morre, como é que se diz? Se escandaliza. Por quê? Porque a fé não estava no Senhor Jesus Cristo, e sim em cima de algum ser humano, de algum líder que admirava, de alguém que sabe falar, de alguém que possa ser seu líder superior, precisa ser respeitado ou respeitada. Se assim segue a palavra do Senhor, sim. Mas a fé não se baseia em confiarmos, em depositarmos a nossa confiança neste teor nas pessoas, porque somos falhos por natureza. É no Senhor nosso Deus que devemos apoiar a nossa fé e nos apoiarmos. É nele. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma coisa, o apóstolo Paulo fala sobre o seu perfil de pregador como cristão. Ele diz que tudo que ele falava era proveniente somente do Espírito Santo. Versículo 12, ele diz: mas nós não recebemos o espírito do mundo, senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito Santo do Senhor, nosso Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito proveniente do Senhor, nosso Deus. Glória ao nome do Senhor, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente pelo Senhor, nosso Deus. Então, ele está dizendo aqui que tudo que ele falava, que pregava, era oriundo, vindo do Espírito Santo do Senhor. Que não era fabricação da mente dele, que não era ideologia da mente dele, que não era filosofia da mente dele, que não era, vamos dizer assim, criações doutrinárias da mente dele, não, era do Senhor. E é do Senhor que nós devemos falar. É o que está na palavra do Senhor que é para pregarmos. E não adianta deixar ela genérica. Não adianta dizer que vive uma parte se não vive a outra. Ah, o Novo Testamento, o Velho Testamento para lá. E vem cá, e a Bíblia está dividida em duas. O Velho Testamento foi abolido por quê? Se o Novo é o complemento do Velho, como vamos entender no teor? Se não lermos, se não aplicarmos os nossos corações. O apóstolo Paulo diz mais uma coisa. Ele diz, em outras palavras, que o cristão, que o pregador, ele só discerne as coisas do Senhor espiritualmente. E que este que discerne espiritualmente, a sua mente, o seu intelecto, deve estar alinhado com a vontade do Senhor. Aí vai discernir bem e espiritualmente. É o que ele diz aqui, versículo 15. Ele diz, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, o que é ter a mente de Cristo? Pensar um pouco, ao menos um pouco, de conformidade com a vontade do Senhor. Isso é ter a mente
do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro fundamento que Paulo, o apóstolo, fala para a igreja é sobre que ele revela a impotência, a ineficácia humana no que se refere a tentar discernir as coisas espirituais sem o Espírito Santo e somente na racionalidade ou na sabedoria humana, que é justamente o racional. Então, Tiago 3, versículo 15, fala algo muito importante, mas eu vou ler a partir do versículo 13. Está escrito assim: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tens amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra má, perversa e iníqua. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então, Paulo está falando que a sabedoria humana, quando é para raciocinar as coisas do Senhor, tirando o Senhor de lado e fazendo da Bíblia mais um livro de história, mais um livro de pesquisa, mais um livro de análise, essa sabedoria, ela é terrena, é animal e é diabólica porque está isentando o Criador, o que proferiu essas palavras, está isentando, está colocando fora e dizendo, vou discernir e entender do meu jeito. Muito bem. Aí se entender é errado. A sabedoria humana, terrena, animal, diabólica. Porque está isentando o Criador, não quer saber do Criador, não quer estar ligado ao Criador para entender o que o Criador falou. É assim. Aí o que é que diz o apóstolo Paulo? Versículo 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos? Não. Porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria do Senhor nosso Deus, oculta em mistérios, a qual o Senhor nosso Deus ordenou antes dos séculos, dar para a sua glória. Então aqui, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecessem, se crescem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então, na época, os fariseus, os saduceus, os mais sábios, aqueles que o povo seguiam como exemplo de santidade, de sabedoria e que sabiam a lei de Torá e tudo mais, mas eram desprovidos da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eram desprovidos dessas coisas. E aqui diz que a sabedoria deles era humana, porque se fosse vinda do alto, eles não tinham crucificado ao Senhor da glória. Entenderiam que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O raciocínio humano, ele, quando resolve emancipar o Senhor de sua vida, se torna fechado, se torna embotado, se torna ignorante acerca das coisas espirituais. Me diga uma coisa, como é que eu vou pegar a Bíblia Sagrada,
que é a palavra expressa do Criador, e dizer assim, não, eu vou analisar aqui, igual eu analiso um livro de anatomia, igual eu analiso um livro de matemática, igual eu analiso um livro de filosofia. A Bíblia está cheia de simbologia e de coisas, e contém alguma coisa de um ser soberano, de um ser sobrenatural, que nem sei se ele existe. Pois é, quando se emancipa o entendimento da palavra do Senhor, do Criador, só entende assim, de forma distorcida, como eu acabei de falar. Então, o raciocínio humano sem o Senhor, ignorando o Senhor, ele é embotado, ele é fechado, ele é, vamos dizer, suscetível àquilo que é diabólico, porque está ignorando o Criador. E outra, a mente humana só entende aquilo que é humano. Então, o ser humano nasce com inteligência, uma inteligência humana nasce. Mas só compreende as coisas humanas. E as coisas do Senhor tem que ser uma sabedoria sobrenatural para entender as coisas sobrenaturais. Essa é a regra da coisa, da vida. Olha o que diz aqui, versículo 14, o apóstolo Paulo disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito do Senhor nosso Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 2, ele resolve falar esses três princípios à igreja de Corinto, que seriam os princípios espirituais e, de certa forma, administrativos, para que a igreja ela seguisse bem para a glória do Senhor. Tinha que analisar as coisas segundo o Espírito Santo. O pregador ou líder ou cristão tinha que estar provido de comunhão com o Espírito Santo e entender que as coisas humanas têm o seu lugar para o entendimento e têm o seu lugar de espaço. E as coisas do Senhor têm o seu lugar de espaço e só se discernem espiritualmente. E que se vai emancipar o Senhor da vida, se não quer saber do Senhor e o põe de lado para analisar as Escrituras como um livro qualquer, então não terá o conhecimento da verdade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Hoje o comentário foi capítulo 2 de 1 Coríntios. Próximo capítulo nós vamos estar falando o que o apóstolo Paulo falou com os cristãos. Essas cartas falam dele repreendendo problemas nesta igreja de Corinto, ensinando doutrina, dando aconselhamento, mostrando onde estava o erro, o que é que precisavam fazer, e tudo nos ajuda a nós, igreja do Senhor, hoje. A igreja de Corinto, o Senhor amava, era candeeiro do Senhor, mas estava numa posição carnal, que precisava de conserto, de reavaliação de sua vida e conduta espiritual, para que agradassem ao Senhor. E assim aproveito, terminando e dizendo, como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém e graças a Deus.